amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Olá, amigos de todo o Brasil. No momento em que o mundo todo toma conhecimento de o quanto está ameaçada a nossa liberdade de expressão e de o quanto estamos perto de uma ditadura, é que eu faço um apelo a você, um convite. No próximo domingo, às 10 da manhã, em Copacabana, vamos fazer o nosso ato pacífico em defesa da democracia, pela nossa liberdade. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Eu te peço, por favor, assista até o final. Domingo, 6 de abril, às 14 horas, na Paulista. Grande ato pela anistia. Você está convidado. Pacífica, em Brasília, para a anistia. Compareça. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador. O bolsonarismo desiste de anistias fake. Finalmente caiu a ficha do bolsonarismo e do seu líder supremo. Descobriram que é melhor aceitar que dói menos. Por que diabos a anistia ampla, geral e restrita, que já fomentou todas essas manifestações que você viu aí do Bolsonaro, daria certo agora via estratégia para trancar toda ação penal contra ele, usando ramagem como pretexto? O STF já disse 1000 vezes informalmente que anistia aos bolsonaristas não vai existir porque o artigo 5º da Constituição proíbe anistiar crimes inafiançáveis e atentar contra a ordem democrática é inafiançável. A mídia neobolsonarista, a Folha de São Paulo, explicando melhor, tentou vender que um projeto maluco de usar o mandato parlamentar do autor da ABIN paralela de Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, que era chefe da ABIN e hoje é deputado federal, essa ação dele para anular
essa ação para anular, através da ação contra o deputado federal Ramagem, toda ação penal contra Bolsonaro e mais 33, essa mídia fez acreditar alguns desavisados que essa estrovenga teria chance de funcionar. Desta vez, o STF, que já tinha dito que anistia não passa de jeito nenhum, não se limitou a dizer que não haverá anistia para Bolsonaro ou qualquer outro na marra. E não se limitou a dizer, disse por escrito, em decisão publicada oficialmente pelo tribunal. Diante disso, o bolsonarismo começa a desistir e parece que o próprio Bolsonaro também. A manifestação que ele chamou em Brasília para iniciá-lo quarta-feira que vem será mirrada, vai flopar. E ele, enfim, parece que se deu conta de que o golpe da UTI não vai colar. Bom, todos viram que o Hugo Mota pulou fora dessa história de anistia. Por quê? Porque não é inteligente comprar uma briga com o tribunal que vai julgar meio mundo e que pode julgá-lo, inclusive, amanhã. Porque, eu vou repetir, minha amiga, meu amigo, pela bilionésima vez, quem dá a última palavra sobre tudo, sobretudo envolvendo questões constitucionais nas democracias, não é só no Brasil, é nas democracias, é a Suprema Corte de Justiça dos países. O STF, pela bilionésima vez, é um tribunal constitucional. Cabe ao STF dizer que leis o Congresso aprova valem e que leis o Congresso aprova não valem. E é por isso que o Hugo Mota, presidente da Câmara, que está cada vez mais próximo do governo Lula, assim como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a aliados que a chance de pautar o projeto da anistia dos golpistas do 8 de janeiro seria zero. E agora apareceu essa história do Alexandre Ramagem de trancar toda a ação penal do golpe por causa do Ramagem. O Eduardo Bolsonaro surtou com o Hugo Mota, disse que ele age como esquerdista do PSOL ao não pautar anistia, mas ele não é bobo, não vai pautar essa droga só para o STF vetar, que está no poder do STF. A Câmara vai lá, faz todo aquele esforço, aprova, e aí o STF vai lá e suspende. Só assim, é com uma canetada. É assim que funciona o Brasil e as democracias, com a Suprema Corte decidindo. Muito bem, aí apareceu isso aqui. CCJ da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual o bolsonarismo se apoderou, indica que perdão à ramagem pode beneficiar Bolsonaro e contraria o STF. O que é isso aí? Tem um artigo na Constituição, o artigo 53, que permite, sim, à Câmara, na verdade, ao Congresso, à Câmara e ao Senado, trancar ações penais contra parlamentares por crimes que eles tenham cometido no exercício do mandato. Então, os bolsonaristas estão querendo trancar a ação contra o Ramagem porque dizem que o 8 de janeiro aconteceu quando ele já era deputado. Acontece que a ação dele na ABIN paralela foi antes dele ser deputado. Foi em 2021, 2020, 2022, 2023, 2019. O Ramagem, desde o começo, ele inaugurou essa ABIN paralela para espionar os adversários do Bolsonaro. E, por isso, ele pega as penas mais pesadas da condenação, que é violação do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc. E aí eles fizeram isso, eles estavam planejando, os bolsonaristas, fazer isso de uma forma que eles não mencionariam Ramagem na ação. Eles diriam que a ação tem que ser trancada porque envolve um parlamentar para paralisar a ação inteira, e aí paralisar a ação contra o Bolsonaro e mais 32 além do Ramagem, que perfazeria 33. Muito bem. Aí
outros órgãos de imprensa começaram, assim como a Folha de São Paulo, que começou a tratar isso como se tivesse chance de passar. Aí você vê o Estadão, também a mesma coisa. Entenda por que Bolsonaro pode se beneficiar se a ação penal de ramagem for suspensa. Não pode se beneficiar. Isso aqui é mentira. O que está escrito nessa manchete é mentira. Não pode se beneficiar. STF diz que Câmara não pode suspender a íntegra do processo de golpe de Estado contra a ramagem. É muito simples. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal enviou um ofício à Câmara dos Deputados dizendo que a Casa não pode suspender a íntegra do processo contra o ramagem e que mesmo que suspendesse, que isso não teria nada a ver com os outros envolvidos na ação penal que o STF abriu no dia 26 de março, contra o núcleo 1 do golpe, no qual, inclusive, o tal ramagem está inserido. E não pode beneficiar nem a ele contra os crimes que ele cometeu antes de ser deputado. Ok. Anistiar crimes contra a democracia é inconstitucional. Isso, 10 entre 10 juristas dizem isso. A Constituição Federal, no artigo 5º, diz que crimes inafiançáveis não podem e imprescritíveis, ou seja, crimes que você não pode pedir fiança para tirar o cara da cadeia, ele cometeu, ele fica preso, e crimes que não prescrevem, ou seja, não tem um prazo de validade para julgar aquele crime, senão ele deixa de existir, e esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. E esse tipo de crime não há anistia que nem o presidente, nem o Congresso, nem o Papa possa dar. E, no caso da anistia, que ia ser votado um projeto no Congresso para beneficiar os bagrinhos e tal, o STF falou que não passava. No caso dessa questão do ramagem, o STF teve a pachorra de colocar por escrito. Aqui você vê a nota curta do Cristiano Zanin dizendo basicamente o seguinte, que não rola, não é? Dizendo que não rola, que isso não passa, que a Constituição proíbe, dizendo que não vai ter anistia nem através do projeto de lei que está na Câmara dos Deputados e eles querem que o Hugo Mota paute e ele não pauta, porque se ele pautasse, o Senado rejeitaria e se por acaso não rejeitasse, o STF vetaria. E a mesma coisa acontece com isso. O ramagem ele pode ter um benefício de perder aí uns 3 anos de cadeia, porque os crimes que ele teria paralisado o processo, esses crimes, eles são referentes a dano ao patrimônio no 8 de janeiro, que tem penas leves. Muito bem. Já inelegível em 2 ações, Bolsonaro continua sofrendo derrotas no STF. O PGR opinou agora recentemente contra pedido para ter acesso ao inquérito das milícias digitais, que ainda está tramitando, inclusive tem o Elon Musk como um dos indiciados, né? O silêncio de governadores de direita, que irrita Bolsonaro, ocorre porque a direita já desistiu. O próprio Bolsonaro já sabe que não vai ter anistia nenhuma, nem via ramagem, nem via projeto no Congresso, e os governadores não estão perdendo mais tempo com isso. Ele quer que fiquem falando tal, mas o próprio Bolsonaro sabe que não vai rolar, mas isso é uma estratégia. E agora a coisa começa a aparecer também para o gado. Lideranças já precificam público pequeno em ato pela anistia na próxima quarta-feira, um dia de semana em Brasília. Veja que o Bolsonaro não tinha nenhuma pretensão com essa manifestação, ele só queria agitar. Porque o que acontece? Ele fazer manifestação de quarta-feira lá em Brasília, aí é que não rola mesmo. Se fosse no domingo, ia rolar menos ainda. Organizadores do ato pela anistia marcado em Brasília já dizem que a expectativa que o público não deve ser alto. Lideranças políticas afirmaram à coluna que prevê a presença de 1.000 a 5.000 pessoas. Como vacina diante da possibilidade de baixa adesão, os bolsonaristas estão dizendo que a manifestação convocada pelo Bolsonaro não segue o molde das anteriores,
por ser realizado em um dia de semana. Eles apontam que o objetivo de realizar o ato em plena quarta-feira é pressionar diretamente o Congresso Nacional e seu presidente Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e isso não vai funcionar, eles sabem que não vai funcionar, e vai ser um atestado de morte das anistias. O Bolsonaro, inclusive, desistiu da tática da vitimização. Ele já podia ter deixado essa UTI muito antes, resolveu deixar agora, e ele já percebeu que não é por aí que ele vai conseguir escapar da lei, porque ele ia sair logo após a intimação pela oficial de justiça. Aí começaram a falar para ele, não, aí vai ficar muito evidente, então você segura um pouco aí para sair, mas ele já tinha decidido lá atrás sair porque não adiantou, ele foi intimado do mesmo jeito. E em novo atrito entre a Câmara e o STF, a oposição usa o caso Ramagem para tentar postergar o julgamento da trama golpista, e não vai rolar. Não vai rolar. O Moraes, inclusive, já está dando até autorização para o Bolsonaro acessar provas de investigação, já aceitou as testemunhas dele. Por quê? Aqui a explicação, uma outra explicação. Essa ação penal contra a Ramagem pode ser contestada pela Procuradoria-Geral da República. Dizem 10 entre 10 analistas jurídicos. Então, pode ser. O que vai acontecer? Se eles aprovam essa ação a favor do Ramagem na Câmara dos Deputados, o que é que vai acontecer? A PGR vai tomar a iniciativa de pedir ao STF que anule essa decisão. Então, vai anular a decisão no que diz respeito às outras penas da ação penal contra o Ramagem. Então, ele tem aí umas 5 penas contra ele, 2 seriam anuladas, que são referentes a danos ao patrimônio, mas as mais pesadas iam ficar. Então, o Bolsonaro recebeu alta da UTI, vai deixar a UTI agora, e lá para segunda, terça-feira, na semana que vem, vai deixar o hospital, porque não adianta ficar lá. E a PGR, ao mesmo tempo, tinha dado esperança ao Bolsonaro, porque se mostrou favorável à prisão domiciliar do Collor, que é um absurdo. O Alexandre Moraes mandou a PGR se pronunciar a respeito do pedido de prisão domiciliar para o Collor. E aqui tem um colunista, que é o Rui Castro, que eu gosto muito dele, apesar dele estar na Folha, que ele explica muito bem o absurdo que é isso. Tá? Você vai entender o que é que tem a ver com o Bolsonaro já já. Lugar de criminoso é em casa. Eu diria que criminoso bom é criminoso doente para esse pessoal. Incrível como pessoas de saúde tão delicada roubam, lavam dinheiro, estupram ou tentam golpes de Estado. Fernando Collor de Mello, ex-presidente condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e corrupção, pleiteia a prisão domiciliar. Seus médicos alegam que ele sofre de Parkinson, transtorno afetivo bipolar, e apneia obstrutiva do sono. Parkinson é uma condição conhecida. O transtorno afetivo bipolar provoca variações bruscas de humor, como período de euforia e depressão. E 140 milhões de pessoas no mundo todo sofrem disso. E a apneia é a obstrução parcial das vias respiratórias durante o sono, causadora de roncos altos. Então ele vai para prisão domiciliar porque ronca, é isso? Ou porque tem um tremorzinho na mão, porque o Collor, se ele tiver Parkinson, é numa condição muito leve, e o que ele pode ter é aquele pequeno tremor nas mãos, que é o início do Parkinson, e esse transtorno afetivo bipolar significa que ele fica bravo facilmente. Então ele tem isso desde que era jovem, né? Sempre teve isso.
Então aí essa bobagem aí que pode tirar o Collor da cadeia, ainda pode acontecer. Aí é que tá. O que é que tem isso a ver com o Bolsonaro? Porque o Collor ele foi na mesma linha do Bolsonaro e falou: para mim vai dar certo. Para o Bolsonaro eu vou te explicar por que, que não vai dar certo. Mas no caso do Collor, deu certo. Por quê? Porque o Collor é alguém que não está em evidência. Ele tem um crime de corrupção que já está lá atrás, ele tem 75 anos, o Bolsonaro tem 70, mas o Collor está fora de evidência. O crime que ele cometeu vai privá-lo, né, de liberdade e tal, mas ele não está no foco e por ser rico ele se beneficia. Agora, no caso do Bolsonaro é diferente e o Gilmar Mendes já avisou que o caso Collor não é precedente para o julgamento de Bolsonaro. Eles trataram de afastar tudo muito bem, inclusive o Gilmar estava defendendo o Collor, né? Por essas razões aí, por alguma outra razão que ninguém sabe, mas seja como for, ele já deixou muito claro que o caso Collor não ajuda o Bolsonaro em nada, mesmo que ele consiga prisão domiciliar, porque é um caso, não é menor, né? Porque o Collor roubou aí 20 milhões de reais, segundo o STF. Mas é diferente de uma tentativa de golpe de Estado de um sujeito que está movendo uma guerra contra o judiciário no Brasil. Então aí o bolsonarismo já se deu conta que já era essas anistias, nem a primeira, nem a segunda. É que nessa segunda, a mídia, nessa segunda anistia, pessoal, a mídia está com essa história aí de que o perdão à ramagem pode beneficiar Bolsonaro. Você vê os dois jornais, Bolsonaro pode se beneficiar, perdão à ramagem pode beneficiar Bolsonaro, né? Essa historinha aí, ela é uma tentativa de empurrar com a barriga, de tumultuar o processo, e a imprensa paulista aderiu fortemente ao Bolsonaro. Ninguém entende por que é que isso está acontecendo, o que é que foi prometido, e, na minha visão, tem algo a ver com a parceria que o Bolsonaro fez com o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo. Essa mídia não pode ver dinheiro que pira. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.